Olá, meu nome é Amanda, eu faço parte do grupo 2, cujo tema é absorção molecular, e vou apresentar uma aplicação muito importante que é sobre o desenvolvimento da colorimetria baseada em smartphone de detecção de multianalitos. O artigo em questão ele foi publicado na revista LabShip e foi publicado no início de 2014. Considerando que ele tem apenas 3 anos de publicação, ele já teve 41 citações, o que é um parâmetro de qualidade. E nós vamos ver agora a respeito do objetivo dele, que é o desenvolvimento de um aplicativo de smartphone prático para detecção imediata de multianalito de ponto de atendimento sem dispositivos adicionais. Esse final a gente vai perceber ao longo da videoaula que é um grande diferencial desse trabalho. E essa sigla de POC representa ponto de atendimento, que é tecnologias que promovem análises de rápidos resultados para os pacientes. Esse trabalho faz com que o smartphone digitalize as cores de uma matriz, e nesse caso a matriz vai ser uma tira de teste de urina comercialmente disponível. E nesse slide, na figura 1A, a gente tem como exemplo a tira de teste que é utilizada para fazer uma análise, ou seja, uma detecção de 12 aspectos diferentes. São eles: a cor da urina, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, leucócitos, gravidade específica, pH, glicose, nitrito, proteína, cetonas, urobilinogênio, bilirrubina e glóbulos vermelhos, respectivamente, da esquerda para a direita. É muito importante a gente ressaltar nesse ponto um estudo muito avançado, porque ele permite fazer análise de 12 aspectos. Alguns avanços e vantagens desse estudo: um avanço científico-social, ou seja, a avaliação do teste de urina ele é feito só pela tirinha e é normalmente a olho nu, o que pode causar incertezas devido à subjetividade pessoal e às condições circundantes. Esse método ele tem essa vantagem porque o celular vai fazer a leitura. Outros métodos de análise pelo smartphone eles já foram desenvolvidos, mas eles também apresentam algumas restrições que esse artigo em questão apresenta soluções a elas. Uma dessas restrições é aquele finalzinho de uma definição que a gente viu lá no início da aula, que é a questão de não precisar de dispositivos adicionais, porque ele já vem com curvas de padrão pré-carregadas no aplicativo, sem precisar de uma referência para comparar. Além disso, ele tem uma grande vantagem que na hora de detectar a imagem, os métodos de análise antigos pelo smartphone, eles precisavam de uma técnica e um grande cuidado para fazer a imagem da tira. E já esse ele já faz uma autodetecção. Agora vamos explicar um pouco como acontece o processamento do aplicativo. Primeiro, as posições individuais dos sensores são automaticamente identificadas pelo smartphone. Depois, as cores medidas em cada sensor são digitalizadas com base no algoritmo de correção. E, por fim, as cores corrigidas são convertidas em valores de concentração por curvas de calibração pré-carregadas que a gente já comentou. Ele começa um estudo que é muito importante para mostrar para a gente a influência do pH na cor da tira. Para isso, ele fez uma simulação de um espectro baseado na composição RGB, que significa composição de vermelho, verde e azul. E nessa imagem C aqui, ele faz, na verdade, não mais uma simulação, mas sim um espectro real, demonstrando a semelhança com o simulado e comprovando, então, a influência do pH na cor, porque a urina pode estar ou mais básica ou mais ácida, e isso vai interferir na cor do biosensor. Ele também fez um experimento especificamente com a bilirrubina, só que é compreendido que ele pode ser aplicado para os demais analitos que vão ser detectados, só que pela análise da bilirrubina, ele consegue perceber também que a concentração interfere na cor, o que é de grande relevância para uma análise química. Ele percebe que, com o aumento da concentração de bilirrubina, você tem uma diminuição da intensidade da cor vermelha, como esse gráfico aqui demonstra, e aqui também é analisado. A gente vai ver um pouquinho como que ocorre a conversão da cor RGB para valores analíticos. Só que essa composição RGB, quando ela é transformada em cores digitalizadas, ou seja, na tela do smartphone, ela não muda monotonicamente com o comprimento de onda espectral e intensidade, o que é uma restrição, uma limitação. Para solucionar esse problema, espaços de cores alternativos
foram utilizados. Nesse estudo específico, o espaço de cor alternativo utilizado foi o HSV, mas o jogo de HSV, ou seja, o H representa tonalidade e S saturação, muda as cores, e por isso é preciso escolher o que mostra melhor sensibilidade e clareza. Para tornar mais concreto essa situação, a gente trouxe aqui um exemplo, que é uma variação que foi executada na concentração. De 1 a 4 foi realizada a medida de concentração e feito um gráfico da variação de H, que é a tonalidade, e de S, que é a saturação. E por esse gráfico é perceptível que o parâmetro S ele é muito mais distinguível do que o parâmetro H. Dessa forma, para a concentração, o melhor parâmetro seria a saturação. E isso foi feito para todos os biosensores, e foi separado em 2 grandes grupos, que nós vamos demonstrar aqui nessa tabela. Para os biosensores que foram analisados de acordo com a sua tonalidade, nós temos o ácido ascórbico, a gravidade específica, o pH, a glicose, proteína e os glóbulos vermelhos. Já os biosensores de tipo S foram os leucócitos, nitritos, cetonas, urobilinogênio e a bilirrubina. Agora nós vamos entrar numa parte muito importante dos estudos, que é os resultados e as discussões. Ela foi subdividida em 3 grandes partes, que são: primeiro vem a influência da iluminação nos resultados, depois a análise quantitativa usando gráficos de cores padrão e, por fim, um diagnóstico com a amostra de urina padrão. Para ver a influência da iluminação, foi feito um experimento muito interessante que a gente vai relatar nessa figura 5, que é essas tiras A, B e C são tiras reais e elas foram retiradas com iluminações diferentes. E aqui na letra D a gente tem um gráfico de intensidade da cor azul por pixel. O que está de linha verde clara aqui representa quando essa tirinha aqui, que é a letra A, foi retirada de dentro de casa com a luz fluorescente. Já essa tirinha azul representa também dentro de um ambiente e um pouco de iluminação a menos, ou seja, um pouco mais escura, que é no caso a letra C. E já a rosinha, que indica a letra B, é quando você tem sob a luz solar. E aí percebe-se que a gente está tratando apenas da intensidade da coloração azul que está pontilhada aqui nessas tiras. E a gente percebe diferenças de valores, alguns valores maiores e outros menores. E para haver uma correção disso, eles foram corrigidos numa equação que está demonstrada aqui ao lado, no lugar de valores de RW e RB. E após essa correção, foram feitos esses novos, demonstrados essas novas tiras que apresentam uma semelhança muito maior. Só que ainda assim a gente consegue distingui-las. Então, o mais importante aqui é perceber que a iluminação do ambiente também influencia na análise dessas tiras. Só que, apesar de influenciar, a gente percebe aqui por esse gráfico, há sim uma variação, por exemplo, aqui do ácido ascórbico, há uma variação de quando ele é feito sobre iluminação de luz fluorescente para quando é de uma luz solar. Só que, ainda assim, é bem próxima à taxa. Aqui no ácido ascórbico, na glicose, na proteína, urobilinogênio, na bilirrubina e nos glóbulos vermelhos, exceto na cetona, que não houve nenhum sinal quando a luz foi solar. Agora, na segunda parte dos nossos resultados e discussões, nós vamos mostrar gráficos de cores padrão. E aí a gente vai analisar de 2 pontos de vista analítico, através da precisão e da exatidão, logo após a gente ver a precisão. A precisão ela é medida através do desvio padrão deste gráfico. Nós temos quando o exame dá positivo, ou seja, você tem uma taxa de concentração de um desses analitos, ele é classificado em nível 1 se a concentração for baixa, nível 2 se a concentração for intermediária e nível 3 se ela for maior. Em altas concentrações de cetona e de glicose e em baixas concentrações de leucócito e proteína, a gente observa um desvio padrão maior, o que significa uma menor precisão. Já nessa tabela, nós temos dados resumidos de quando a gente comparou os resultados de um diagnóstico feito pelo aplicativo e feito pelo teste de urina com a tira comercial. Entendendo aqui a legenda, todos os resultados que tiverem essa bolinha significa que houve de 90% a 100% de correspondência entre esses 2 resultados dos diagnósticos. Já os triângulos representam apenas de 70% a 90%. E já esse N/A significa que não houve análise. O urobilinogênio, ele não tinha na solução padrão de urina, não tinha concentração nenhuma.
Por isso que aqui deu N/A em todos os níveis positivos. Para esclarecer mais ainda, esses diagnósticos foram feitos, portanto, numa solução padrão de urina, preparada, anteriormente e com elevados níveis de certos analitos e de outros não. Só que o mais interessante da gente analisar nessa tabela é mesmo a questão de exatidão, porque nós estamos comparando resultados experimentais de um método que está sendo estudado, que no caso é aplicativo, com os valores de referência, que é, no caso, a tira comercial. A gente pode perceber que para todos os resultados negativos, houve uma grande exatidão. Já para o ácido ascórbico, a bilirrubina e os glóbulos vermelhos, os resultados positivos, tanto nas baixas concentrações, nas intermediárias e nas elevadas, houve também grande exatidão para esses três analitos. Já para a glicose e cetona, em altas concentrações, houve uma exatidão menor, assim como para leucócitos e proteínas. Esses erros que aconteceram, eles são aceitáveis, eles conseguem comprovar que este conteúdo é válido, ou seja, a aplicação do smartphone para análise desses analitos na urina é válido, só que ainda precisa ser mais desenvolvido. Uma das limitações discutidas no artigo é a questão de que as cores são analisadas por apenas um parâmetro, como a gente mostrou, ou do parâmetro H, tonalidade, ou do parâmetro S, saturação. Só que isso pode gerar erros que refletiram nesses resultados. Uma forma de corrigir é desenvolver um algoritmo mais complexo que possa fazer uma coordenada tanto em H quanto em S. Por fim dos resultados e discussões, a gente mostra aqui um diagnóstico com a amostra de urina padrão. Essa urina padrão tinha alta concentração de leucócitos, de glicose, nitritos, cetonas e glóbulos vermelhos. E houve uma coerência muito forte com essa tela que foi tirada diretamente do aplicativo, o que é um resultado muito positivo, um grande avanço para esse estudo. Pelo aplicativo dá para ver a tira da urina e a gente pode perceber que cada um dos analitos tem uma barra na frente e ela aumenta à medida que a concentração, ou seja, que a presença dele na urina está maior. E ele também muda de cor de verde para vermelho à medida que o grau de perigo aumenta. Além disso, ele demonstra a concentração em alguns casos, como esses daqui. Além disso, um grande avanço é a questão do histórico do resultado. Tem como você gravar os resultados anteriores e assim o paciente pode acompanhar o seu quadro de saúde. Para concluir, a gente precisa ressaltar que para realizar essa proposta, um aplicativo de smartphone foi programado para diagnóstico de urina de ponto atendimento e testado com amostras de urina padrão, como a gente acabou de ver, para confirmar que funcionou adequadamente no sistema real. A câmera embutida é utilizada como transdutor, como a gente sabe, do tipo CCD, combinado com sensores bioquímicos, que a gente denominou de biosensores. Outras unidades podem ser utilizadas para as mais diversas aplicações médicas e ambientais de ponto atendimento. E aí, uma grande vantagem, na verdade, várias vantagens, é que seria uma análise portátil, prática e conveniente. A tecnologia de smartphone está se desenvolvendo dramaticamente e achei interessante tirar essa frase do próprio artigo que demonstra que os estudos nessa área estão cada vez mais acelerados, ou seja, eles estão realmente desenvolvendo dramaticamente. Que diz o seguinte: nosso grupo irá relatar mais pesquisa de análise baseada em smartphone e lançamento de aplicativos relacionados a smartphones no devido tempo. Ou seja, já tem todo um estudo e trabalho para a aplicação de smartphone em testes de ponto atendimento, ou seja, testes rápidos que favorecem a saúde da sociedade. Por isso que é muito importante ter um incentivo para que nossas tecnologias sejam desenvolvidas, porque isso afeta diretamente na humanidade. Assim como esse artigo trabalha uma aplicação muito interessante, existem outros lugares que já estão sendo desenvolvidas as aplicações de smartphone em favor de testes rápidos, práticos e mais econômicos. Por exemplo, teste de fertilidade via smartphone e exame de vista,
que está ampliando muito para que a gente possa um dia levar esse teste de exame de vista para países que têm mais a população carente. Por exemplo, lá na África, já tem 5 anos que está sendo realizado esse estudo, e aí permite que os oftalmologistas não tenham que gastar tanto dinheiro com os equipamentos, e eles também são muito pesados. O smartphone ia garantir uma grande praticidade e atender um número maior de pacientes. E aí, para finalizar a aula, eu gostaria de deixar uma frase do Steve Jobs, que é um grande ícone mundial da tecnologia, que diz que os que são loucos o suficiente para pensarem que podem mudar o mundo são os que o fazem.